Bom, primeiramente, eu não agradeci antes, gostaria de agradecer a todos os meus colegas que estão aqui presentes, os profissionais da área da perícia papiloscópica, os datiloscopistas, e agradecer ao nobre deputado pela oportunidade de falar. Como o doutor falou, realmente, nós temos que arrumar isso, encontrar uma solução. O senhor falou sobre legalidade, e essa palavra é fundamental, legalidade. Graças a Deus, eu também tenho formação na área acadêmica, né? Direito, bacharel, com muito orgulho, certo? Não sou delegado, mas amo a minha profissão. E defendo ela a qualquer preço dentro da legalidade. E o senhor quer buscar um caminho republicano. E eu vou lhe mostrar um caminho republicano que não é seguido pelos senhores. Só um minutinho. Esse decreto 2774 de 85, que o senhor falou que está abaixo da 11.690, da 12.030, que trata sobre a perícia oficial brasileira, é o decreto, doutor, se o senhor não sabe, que rege as nossas atribuições. A minha, a sua e a dos delegados. A de toda a Polícia Civil. Certo? Se isso não vale e não é legal, então nós estamos cometendo ilegalidade no nosso Estado. Porque o senhor está falando que busca legalidade. Todas essas apresentações que eu fiz até o momento foram dentro da legalidade. A minha atribuição é essa. Eu gostaria que o senhor ouvisse, do mesmo jeito que eu ouvi. É o seguinte, nós temos aqui no decreto as atribuições de todos os cargos. Nós temos as atribuições, exceto dos agentes de criminalística, que houve uma mudança em 2003, e dos agentes penitenciários que saíram da polícia. Então vamos lá, doutor. Buscando sempre o caminho republicano e a legalidade. Não esqueçamos disso. Bom, aqui eu tenho as atribuições do delegado, certo? Que não vem ao caso no momento. Que são as autoridades policiais, que são as autoridades que nós devemos respeito. Todos nós. Porque quem é que comanda a polícia no estado da Polícia Civil são eles, certo? Bom, datiloscopista policial. Aqui fala. Executar a coleta de impressões digitais, palmares e plantares, inclusive em cadáveres, impressões digitais, certo? É o decreto que fala, não sou eu, Júlio. Executar a identificação datiloscópica, bom, mas vamos para o principal. Realizar, doutor, ali no 7 aqui, ó, aqui embaixo. Realizar o levantamento de impressões digitais em locais de crime. Realizar, doutor, o que está escrito aqui, por gentileza? O senhor pode pronunciar aqui? O senhor, por gentileza? Ô, Júlio. Não, eu sou perguntando. Eu estou falando, peraí, o clima aqui, você está muito exasperado, sem necessidade. Não, eu estou respondendo ao senhor. Eu estou apenas falando o seguinte. Não, eu estou apenas falando o seguinte. Se você me abrir o microfone para eu falar. Sim. O que eu estou falando, Júlio, é que você, formado em Direito, né, pelo que você está falando, você está falando? Não, você é, né? Sim. Claro, com certeza. Mas a questão que eu estou querendo dizer é o seguinte, que há uma hierarquia da norma jurídica. Esse decreto é estadual. Sim, doutor, o senhor vai deixar concluir? Aquilo que conflita, a lei federal se sobrepõe. Foi só isso que eu disse. Mas então, doutor, eu só então, fiz uma aquilo que pergunta. conflita com a federal, com a legislação federal, entre a legislação federal e um decreto estadual, é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu gostaria não, que o senhor... Não, eu gostaria que o senhor só lesse o que foi perguntado para o senhor. Júlio, o senhor falou, eu não lhe interrompi. Júlio, deixa só para a gente fazer... Ele falou... Agora tem um momento de eu quero ouvir agora, doutor, todo respeito. Eu vou ouvir ele. Eu não quero a questão da abertura da palavra. Eu peço só que tu se foque aqui na questão primordial. Do jeito que ele falou. Vamos tratar aqui de explicações. E aí também eu acho que não há necessidade direcionar ou qualquer coisa assim. Vamos partir para a gente conhecer e ter conhecimento a profundo, tá? Muito obrigado, deputado. Desculpa. Bom, vamos lá então. Realizar perícia datiloscópica. Como o doutor estava falando, isso aqui é a nossa atribuição. É o executivo que me deu isso, certo? Na época, não sou eu, não é o senhor e não é ninguém, correto? Vamos lá. Prosseguindo, nós temos aqui também as atribuições dos senhores peritos criminais, que eu tenho o maior respeito. Eu tenho grandes amigos dentro da Polícia Civil, peritos, que me chamam para realizar perícias papiloscópicas, certo? Então, o posicionamento do senhor só desvirtua da legalidade. Por quê? Enquanto o senhor fala de legalidade, eu gostaria, na verdade eu vou ler aqui
mas não tem um artigo, não tem um inciso, não tem uma linha, eu não tenho uma vírgula nas atribuições dos senhores que diga que os senhores fazem levantamento de impressões digitais no local de crime. Se existe, sim, usurpação de função, de atribuição, não somos nós, datiloscopistas policiais do estado de Rondônia, que estamos fazendo. Pelo contrário. Agora, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Mas hoje nós vamos mostrar a verdade dos fatos. Inclusive as leis federais, nós passaremos por elas. Bom, atribuição do perito criminal. Planejar, desenvolver e executar estudos e projetos de pesquisa visando o aprimoramento no campo da criminalística. Chefiar equipes e órgãos executivos na área de suas especializações. Instruir e orientar pessoal sob sua chefia visando a estabelecer técnicas e procedimentos de trabalho. Executar exames e instrumentos utilizados ou presumivelmente utilizados na prática de infrações penais. Proceder a exames periciais em locais de infração penal. Efetuar exames em locais de incêndio, desabamento, explosões e sabotagem. Proceder à verificação de mercadorias a fim de determinar a origem e respectiva avaliação. Realizar perícia relativa à contabilidade pública, empresarial ou bancária. Realizar investigações para a coleta de elementos necessários à complementação dos exames periciais. Executar sob supervisão trabalhos referentes às pesquisas no terreno da criminalística. E executar outras tarefas compatíveis à área. Bom, em nenhum momento aqui eu li e eu vi, e eu quero que o senhor me mostre, aonde está escrito que vocês realizam perícia datiloscópica. Agora, esse decreto que o senhor fala, que está abaixo de uma lei federal, realmente, mas é o que rege as atribuições da nossa Polícia Civil, da nossa gloriosa Polícia Civil. Agora eu vou falar com o senhor mais. O senhor fala que quer colocar um fim a esse impasse. Nós realmente temos a Lei 12.030. A Lei 12.030 ela é fantástica. Ela fala sobre a perícia oficial brasileira, certo? E ela diz o seguinte, doutor, ela tem que ser interpretada por tudo, ela é por extenso, desculpa, e não simplesmente partes. Então vamos ler o que a 12.030 fala. Ela diz o seguinte, a Lei 12.030, dispondo sobre as perícias oficiais, esse artigo 2º, estatui que na atividade de perícia oficial criminal é assegurada a autonomia técnica e científica e funcional, sendo exigido concurso público, com formação acadêmica específica, como o senhor falou realmente. O nosso cargo é de nível médio, o senhor não está errado, o dos senhores é nível superior, com certeza, para provimento do cargo de perito oficial. O artigo 5º da mesma lei fala o seguinte, estabelece que além dos peritos, além dos peritos, assim reconhecidos por legislação específica de cada estado federativo, de cada estado, considera-se, aí vem o que o senhor falou, perito de natureza criminal, os peritos criminais, médicos legistas e odontólogos legais, mas respeitando sempre, estabelecendo o quê? O reconhecimento de lei de cada estado, ou seja, é a 12.030 está falando isso, lei de cada estado. Essa lei é um decreto, certo? É um decreto estadual. E é a 12.030 que fala que o senhor está defendendo, certo? Vamos continuar. Bom, nós temos também a Lei 11.690, senhores, que trouxe mudanças no nosso Código de Processo Penal, que o senhor cita aqui, que realmente tem que ser seguido. A legalidade, buscando sempre o caminho republicano. E a Lei 11.690, ela traz, falando sobre o artigo 159, o exame do corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Fantástico. Na falta do perito oficial, o exame será realizado por 2 peritos. Pessoas idôneas, certo? 2 pessoas, desculpe, idôneas, portadoras do diploma de curso superior. Tá? Preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica, relacionada com a natureza do exame. Os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Só que nós temos o artigo 2º, isso o senhor não colocou aqui, eu não sei porquê, eu não sei se o senhor esqueceu, mas eu vou lembrá-lo. O artigo 2º diz... Posso dar uma parte depois? Sim, o senhor fique à vontade depois. Sim, vai ter, ao final. Aqueles peritos que ingressaram sem exigência de nível superior, doutor,
de curso superior até a data de entrada em vigor desta lei, continuarão a atuar exclusivamente nas respectivas áreas para as quais se habilitaram, ressalvados os peritos médicos, certo? Isso é 11.690. Em função, não, eu não terminei, eu aguardei o senhor me espere. Em função disso, e por questões que o senhor suscitou aqui, porque a audiência pública, eu peço desculpa a todos os presentes, era para a implantação desse trabalho, é para a implantação, não é para discutir se eu faço ou não perícia. Vocês estão deturpando a audiência pública. Mas já que vocês estão fazendo isso, cabe também fazer esse adendo e colocar tudo dentro da legalidade e colocar os pingos nos is. Pedir autorização para a nossa diretora executiva, certo? Para poder estar falando aqui, tendo em vista que esses ataques têm que parar. Isso é um desrespeito aos policiais, é um desrespeito à minha categoria, é um desrespeito à Polícia Civil, quando o senhor vem falar de legalidade aqui. Certo? E essa categoria eu respeito muito a nossa Polícia Civil, e em função disso, Deputado, que até hoje eu tenho feito esse trabalho, dentro da legalidade. Mas, respondendo ao senhor, eu não vou falar as minhas palavras, porque eu, doutor, como o senhor, eu sou um mero bacharel em direito. Para interpretar a lei e aplicar a lei, cabe a quem? Ao judiciário, o senhor concorda comigo? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma decisão bem recente, eu não sei se o senhor tem conhecimento, mas eu gostaria de trazer aos nobres deputados a essa casa, que é do nosso Tribunal de Justiça, certo? Da primeira Câmara Criminal, é uma apelação, é um caso de roubo, senhores, onde foi questionado um laudo pericial papiloscópico de colegas datiloscopistas, certo? Falando que nós não temos competência para isso. Falando que nós não fazemos perícia, falando que nós não fazemos laudo. E aí, eu fiquei até surpreso, porque agora vem a resposta do problema que o senhor quer sanar. Desembargador, relator, Irã Souza Marques. Revisor, desembargador Walter de Oliveira. E acompanhar o voto, a desembargadora Ivanira Feitosa Borges, juntamente com o juiz de direito, o doutor José Jorge R. da Luz. E aí, eu vou ser breve, mas para ler para o senhor, que isso aqui eu acho que vai responder todas as suas dúvidas. A matéria é objeto de discussão na doutrina e na jurisprudência, pelo que faz-se necessário uma análise mais acurada a respeito do tema. Essa análise que não cabe a mim nem ao senhor, e sim ao judiciário. A controvérsia reside na competência ou não dos datiloscopistas policiais de elaborar laudos de perícia papiloscópica. Pois bem, no estado de Rondônia, a carreira de datiloscopista policial vem regulamentada no decreto 2774, de 85, que eu estou lhe mostrando, é o desembargador falando, não sou eu. E no anexo 1º, exemplifica os tipos de trabalho a serem desempenhados entre eles. Executar coleta de impressões digitais e plantares e palmares, inclusive em cadáveres. Realizar, doutor, o levantamento de impressões digitais no local de crime e realizar a perícia datiloscópica. Vale salientar que o ingresso na função de datiloscopista policial é feito mediante concurso público e curso de formação profissional. A Lei 11.690, aí ele fala que é a Lei 11.690. Aí ele vem, na mesma esteira, enumera o artigo 2º que eu acabei de ler, o desembargador. Tratou daqueles peritos que ingressaram na administração sem diploma de nível superior, in verbis. Aqueles peritos que ingressaram sem exigência do diploma de curso superior, até a data de entrada em vigor desta lei, continuarão a atuar exclusivamente nas respectivas áreas para as quais se habilitaram. E aí ele vem para 12.030, que o senhor também falou aqui, o desembargador. Ele fala sobre ela e fala o seguinte: o artigo 5º da mesma lei estabelece que, além dos peritos do senhor e a sua categoria, assim reconhecidos por legislação específica de cada estado federado, considera-se perito de natureza criminais, os médicos legistas, e vai falando. Assim, grifo agora, os datiloscopistas policiais, que por força de lei estadual, têm entre suas atribuições a realização, doutor, de perícias datiloscópicas e papiloscópicas, certo? Ingressaram por meio de concurso público, e somente por uma questão de nomenclatura, que nome não é nada, o que vale as atribuições que eu tenho e que eu exerço.
não são peritos oficiais, porque não tem o nome. Mas vamos lá. No caso dos autos, os 4 datiloscopistas que confeccionaram o laudo possuem formação superior. Certo? Estão entre aqueles que o CPP considera também como peritos oficiais. Desembargador, doutor. Que afasta qualquer ilegalidade no laudo ora atacado. Nesse mesmo sentido, ele cita a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando ele traz a DIN 1477-3, e fala que é o ministro Octávio Galotti. Não invade competência legislativa da União o disposto do artigo da Lei Orgânica do Distrito Federal, que o senhor também citou aqui, que lá é papiloscopista. Ao conferir os datiloscopistas policiais a garantia de independência funcional na elaboração dos seus laudos periciais. E por fim, para encerrar agora, só mais um minuto, por gentileza. Em crimes dessa natureza, a prova pericial tem grande relevância, principalmente quando a vítima, por razões óbvias, não pode reconhecer com clareza o autor do crime, somente descrevendo a dinâmica dos fatos. A perícia, assim, ganha relevância, pois põe o agente na cena do crime e destrói a tese defensiva. Principalmente quando ela limita-se a negar os fatos, sem qualquer justificativa plausível, como o senhor está fazendo aqui. E ainda cita um outro caso, sobre o exame papiloscópico, constitui indício seguro de ser o autor do crime, quando o laudo é conclusivo em identificar as impressões podoscópicas, ainda mais quando não infirmado por outros elementos de prova. Como o meu colega falou ali, laudos conclusivos. Nós não fazemos laudos inconclusivos, somente de autoria. Senão nós teríamos mais de 10, 20 mil por ano, porque acredito eu que só ano passado foram mais de 100 mil inserções. Então, doutor, isso aqui vamos dizer assim, a nossa Corte Máxima de Segurança, o nosso Tribunal de Justiça, os nossos desembargadores, que sabem o que estão falando, que estão aplicando e dizendo direito. Então, doutor, eu acho que o senhor tem que ver a questão da legalidade. O senhor deve estar mal informado. E essa decisão ela é do dia 22 de janeiro do corrente ano, de 2015. Então, já que o senhor tem tanta boa vontade para resolver, então vamos seguir esse entendimento do Tribunal de Justiça e vamos modificar isso daí. Porque a atribuição nós já temos, o que nos falta é nomenclatura. E a questão que o senhor levantou de transposição de cargos, não é transpor cargo. Transpor cargo, doutor, é eu querer ser perito criminal. E o senhor ouviu falando isso aqui? Não. Eu sou datiloscopista policial, exerço as minhas atribuições. O senhor nunca vai me ver brigando para fazer um exame de confronto balístico, um laudo de documentoscopia, jamais. Eu faço as minhas atribuições diferente do senhor e dessa categoria, que não tem atribuição garantida em lei e vem aqui menosprezar, diminuir e expor uma categoria ao ridículo que presta serviços ao nosso Estado há mais de 30 anos. Eu tenho um laudo aqui, doutor, que eu não era nem nascido, do ano de 1982. Eu não sei se o senhor, acho que o senhor não estava na polícia, o senhor falou que tem 10 anos, né? Também não estava. Olha só, laudo de perícia papiloscópica, feito por uma colega perita papiloscopista. O que falta, senhores, deputados, autoridades, é um reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito há anos. Isso é um desrespeito a essa categoria, é um desrespeito a mim e aos demais, o senhor subir aqui e vir me falar de ilegalidade. Todos os nossos autos são pautados nisso. Muito obrigado.